Hello guys, be welcome again for this class here with me, Teacher Nicholas. Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa videoaula aqui comigo, Professor Nicholas, ok? So, during this class, I would like to talk with you about an important thing that I created here. Então, durante essa aula, eu quero falar sobre algo com vocês que eu criei aqui, sobre esse assunto muito bacana. Na realidade, eu vou até abrir o jogo com vocês aqui. O que que acontece? Teve um dia que eu separei um conteúdo muito bacana aqui para vocês sobre músicas. Só que nós acabamos tendo um probleminha muito grande, porque eu não sei se foi porque o YouTube não gostou da minha voz, que eu não cantei aqui com vocês, tô até brincando, mas o YouTube ele acabou tirando essa aula do ar por causa de direitos autorais da música. Eu tinha separado no dia a música do Coldplay. Então, eu separei esse conteúdo, passei, só que acabou dando um problema muito grande. E eu quero refazer essa aula aqui com vocês. Eu vou passar as dicas, os 5 passos do que você precisa fazer para trabalhar com a música, para que você consiga absorver mais vocabulários com músicas em inglês. Porque, como eu falo para os meus alunos, as músicas, quando nós falamos delas, elas têm um poder muito grande no ganho de vocabulário. Então lembra, antes de mais nada, tá? Eu não vou falar aqui para você, ó, a música perfeita para você trabalhar com inglês é essa. Toma. Não, eu não faço isso. Por quê? Antes de mais nada, não adianta mandar um conteúdo para você que você não goste. Então vamos supor, putz, até usando o exemplo do Coldplay, eu mando aqui, putz, a melhor música para você trabalhar é do Coldplay. Opa, peraí que aparece uma atualização. Vamos lá. É uma música que ela fala assim, assim, assado, a tradução dela é muito bacana, ela é fácil de você entender. Não, eu posso até dar alguns exemplos de cantores aqui que eu tenho certeza que podem te ajudar nessa jornada no aprendizado do inglês mesmo. Mas eu vou passar para você o passo a passo, os 5 passos, opa, que você deve fazer para aprender inglês com música. O que você deve fazer para usar toda essa estrutura da música para acelerar esse processo seu de absorção de vocabulário, beleza? Vai ser uma aula bem leve hoje, pessoal, uma aula bem tranquila, pode ser que seja até bem rapidinha mesmo, que eu já separei, eu fui bem objetivo nessa aula. Como eu falei, eu não acabei não conseguindo separar uma música para treinar aqui com vocês, porque o YouTube, como eu disse para o pessoal que está entrando aqui agora, nós temos algumas pessoas na sala, o YouTube ele acaba bloqueando as videoaulas. Então, por exemplo, eu consigo mostrar para vocês que estão aqui comigo na nossa live, só que para os alunos que vão assistir essa aula depois, porque estão trabalhando, N motivos, eles não vão ter mais acesso. O YouTube, na hora que eu acabo a aula, pum, ele tira a aula do ar. Então, eu vou passar para você os 5 passos, mas eu quero que você fique tranquilo. Porque com esses 5 passos você consegue aplicar para qualquer música. Não importa quem seja o cantor, não importa qual que seja o ritmo que você mais goste. Eu tenho certeza que esses 5 passos vão te ajudar bastante aqui, beleza? Então eu vou compartilhar um pouquinho mais a minha tela aqui com vocês e vou passar um pouquinho mais sobre cada um desses passos. Beleza, pessoal? Vou dar um F5 aqui. Show de bola. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada um deles. E então vai ser uma aula bem tranquila, como eu estava falando, bem pausada mesmo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo é para você aprender a ouvir primeiro. Assim como eu gravo para os meus alunos, que eu trabalho aqui como na Universidade de Inglês como professor, eu sempre falo, é muito difícil uma pessoa falar bem antes de escutar bem. Então, o primeiro passo é para que ela passe a trabalhar primeiro a sua audição. Pois assim ela vai treinando o que eu chamo de aparelho fonador, ou seja, o seu ouvir e falar. Tá? Então ele vai ficando cada vez mais habituado ao inglês, o seu aparelho fonador, e assim vai ficando cada vez mais fácil para você, beleza? Então, primeiro passo, aprender a ouvir. Uma das grandes vantagens que a música nos oferece quando aprendemos através dela é que nós treinamos os nossos ouvidos, ao mesmo tempo que o cérebro processa o sentimento, tá? E ele acaba acordando para lembrar dessas novas palavras. Poxa, Nicolas, mas por que você citou isso agora? Que ele acaba acordando, que ele trabalha com esses sentimentos. Porque foi o que eu te falei. Quando o nosso cérebro percebe que nós podemos aprender X palavras, X vocabulários, X assuntos, vou usar o exemplo aqui do inglês, por exemplo, e você se diverte nessa jornada, as chances de você guardar esse vocabulário é muito maior. Por quê? Porque ele percebe que você está se divertindo nessa jornada. Então a música ela tem esse poder muito grande. Ela faz com que você se divirta nessa jornada, beleza? E toda vez que nós ouvimos uma música que nós gostamos, nós acionamos uma região do cérebro que está ligada à experiência do prazer. Da mesma forma como se comêssemos um chocolate ou tomássemos um sorvete, por exemplo. É isso que eu venho explicando aqui para vocês. Por isso que não adianta eu chegar aqui e falar, ó, a melhor música para você aprender inglês é essa, pum, e jogar. Não. Por quê? Porque pode ser que não é uma música que você goste, não é uma música que você tenha afinidade. Então, como nós conseguimos aprender aqui?
que o nosso cérebro trabalha de formas diferentes quando nós gostamos de algo, poxa, então pega uma música que você goste, uma música que está na atualidade, que você gosta, que você brinca até de dançar e tudo mais. Usa essa música para aprender inglês, para aprender o vocabulário dela. Eu sei que uma música ela pode te ensinar, em média, mais de 75 palavras únicas, tá? Poxa, gente, imagina só se em 3 dias você consegue aprender 75 palavras únicas, sabe? Quantas músicas você não poderia trabalhar para melhorar o seu vocabulário? Quantas músicas não te ajudariam nessa jornada do inglês? Você entende? Agora, um exercício que eu quero te passar, que eu tenho certeza que vai ser fundamental, que vai te ajudar muito quando você estiver trabalhando com essas músicas, é você escolher a música que você gosta. Em primeiro lugar, escutar muitas vezes com atenção. Poxa, Nicolas, mas como assim escutar com atenção? Porque lembra que no comecinho da aula eu falei que primeiro nós precisamos escutar bem para depois falar bem? Aqui é a mesma coisa. Para você trabalhar a parte da sua audição, você precisa escutar várias vezes essa mesma música. Eu aconselho, particularmente, tá? Os alunos falam, Nicolas, eu posso fazer o download dessa música? Pode. Faz o download dela, escuta pelo menos umas 3 vezes por dia. Uma de manhã, uma da tarde e uma à noite, tá? Porque assim o seu cérebro, como ele está em momentos diferentes do seu dia, ele vai conseguir absorver esse vocabulário de forma diferente. Por exemplo, à noite ele está mais cansado. Então você não vai conseguir absorver tanta coisa assim à noite. Mas de manhã e à tarde é o momento que ele está, pum, ele está ligeiro, o seu cérebro, ele está fresquinho ainda. Então é o momento que ele tem para absorver todas essas informações que você for mandando para ele, tá bom? Tente transcrevê-la depois em um caderno ou em seu próprio computador. E você terá que pausar essa música e voltar algumas partes, e muitas vezes, tá? Por que que eu estou falando isso? Assim você vai trabalhando a sua assimilação. Então vamos supor, é uma espécie. Aqui no nosso curso, no Máquina de Falar Inglês, nós temos esse exercício, só que é com filme. Nós chamamos ele de ditado interativo. Ditado interativo. Nele, o aluno ele vai escutar uma frase, depois pausa e escreve o que ele entendeu. E aqui eu quero que você faça o mesmo exercício, só que com a música. Escutou aquela parte? Pum. Pausa, escreve o que você entendeu. Putz, não escutei. Volta, escuta, dá o play de novo, escreve e pausa. Assim, fazendo isso diversas vezes, você trabalha muito, muito a sua audição e a sua assimilação. Beleza? Esse processo ele é muito eficiente e te ajuda a aprender as palavras novas, expressões e muito mais. Resumindo, você desenvolve o seu listening e o seu writing com algo que te dá prazer. Ou seja, a chance de você aprender esse vocabulário, a chance de você guardar esse vocabulário é muito maior, porque novamente você está trabalhando com algo que te dá prazer, é algo que realmente você gosta, tá bom? Segundo passo, leia a letra e faça as devidas anotações. Mas como assim, Nicolas? Após ouvir uma música que você goste, leia a letra da música e faça uma lista com todas as palavras que você achar interessante e anote também tudo que você tiver dúvidas. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a letra da música, estou com ela em mãos, tá? Uma letra escrita, não uma letra cantada. Eu quero que você procure ler a letra dessa música. Putz, Nicolas, eu estou lendo aqui, mas essa palavra me chama a atenção. Anota ela no cantinho, no bloco de notas aí no computador, numa folha de caderno à parte, porque no final você pode pesquisar a tradução dessa palavra. Eu tenho certeza que se você procurar na internet, você vai encontrar o fonético dela também. Ou seja, como você pronuncia aquela palavra. Lembra que eu te falei que você pode aprender até 75 palavras únicas com uma simples música? Se você vai fazer isso várias vezes com várias músicas, com certeza surgirão dúvidas. Então anote e pesquise, porque todo esse vocabulário que você ganhar vai te ajudar muito na hora de você conversar com alguém em inglês, na hora de você precisar entender algumas coisas em inglês. Beleza? Agora, o porquê disso? Com essa ação, você treina o seu reading, que é a sua escrita, e de quebra o seu perdão, a sua audição e a sua escrita, tá? Então, tudo isso ao mesmo tempo que aguça a curiosidade e aprende a não ter preguiça de pesquisar essas novas palavras. Por isso que eu falo, faça essas anotações, depois vai no Google Tradutor, pega um dicionário online, não tem problema, e pesquise essas palavras que você não soube, as palavras que são novas para você, beleza? Terceiro é para você traduzir a letra da música. Olha, e eu posso te afirmar que essa daqui é onde os alunos sentem mais dificuldade. Por quê? Eu já te explico. Vamos lá. Com a letra da música por perto e sem a tradução, tá? A letra apenas em inglês, pegue o dicionário, utilize ferramentas online, como eu te falei, e tente traduzi-la. Quando terminar, procure a letra traduzida e compare com a tradução que você fez. Veja como você se saiu e não se preocupe
em algumas partes não estiverem parecidas com a tradução original. É isso que eu queria falar com vocês. Mas, Nicolas, eu coloquei aqui uma coisa e ele falou outra lá. É que não veio nenhum exemplo agora na minha cabeça, mas o que que acontece? A maioria das pessoas que fazem essa atividade de tradução querem que a tradução delas fique exatamente igual com a original. Isso muitas vezes não vai acontecer, tá? Por quê? Não só no inglês, mas no português também. Nós temos várias formas de falar a mesma coisa. Então, você tem que fazer sempre uma tradução pelo contexto, nunca uma tradução ao pé da letra. Então, sempre que você fizer essa tradução, olha a sua tradução pelo contexto, depois pega a tradução original e vai comparando. Putz, aqui eu falei isso, mas passou a mesma ideia. O importante é você passar essa mesma ideia, tá bom? 4. Cante junto com a música, tá? Depois de tudo isso, depois de você fazer todo esse exercício, vem a melhor parte, que é você cantar com a música, para você se divertir. O ponto aqui é que ao cantar você treina o seu speaking. E lembre-se, tá? Não é para você se preocupar se você vai ser ou não o próximo ídolo aí do Brasil. Igual eu brinquei com vocês. Poxa, eu cantei aqui para mais, acredito, mais de 1.000 pessoas aqui no YouTube, quando eu fiz a aula sobre música. Então, imagina a vergonha que eu estava. E eu não canto nada, gente, pelo amor de Deus, a minha voz aqui de taquara rachada. Então, o que que acontece? Eu quero que você se preocupe em pronunciar as suas palavras bem. Eu quero que você procure colocar entonação na hora que você está fazendo, porque o importante é se divertir nessa jornada. Repetindo, lá no começo da aula eu falei para você, falei, quando você se diverte em algo, o seu cérebro ele percebe que você está feliz fazendo aquilo, a chance de você guardar aquele vocabulário é muito maior. Então, por isso que aqui o importante é você treinar o seu speaking, ou seja, a pronúncia de cada palavrinha, e você se divertir nessa jornada, que assim você consegue memorizar essas palavras com muito mais facilidade, tá? Você vai melhorando na parte da pronúncia. Agora, o quinto e último passo é para você apenas repetir o processo. Repita esse processo continuamente para tirar o máximo de proveito do que a música pode te ensinar. Beleza? Agora eu vou compartilhar a tela de volta aqui comigo. Opa. Perfeito. Então, pessoal, como eu vim falando aqui para vocês, eu vim falando nessas videoaulas, eu sempre gosto de pegar um tema que você consiga aplicar na sua casa. Porque lembra, você tem aqui comigo em média 15, 20 minutos nas nossas aulas ao vivo, mas o mais importante é que você tem mais de 23 horas no dia só com você sozinho. Então, eu posso te passar as dicas, mas o mais importante é o que você vai fazer, é o que você vai pegar de exercício, como você vai fazer. O importante, lembra, não é ser perfeito, não é lá no final. O importante é a consistência. Se você fizer isso todo dia, eu tenho certeza que você vai conseguir sim absorver muito vocabulário, porque a música, ela tem muito vocabulário que consegue te passar para você utilizar, por exemplo, numa conversação, numa reunião de negócios, em uma viagem para os Estados Unidos, não importa o que. O importante é o vocabulário que você vai pegar com ela e depois ir trabalhando para criar as suas falas, os seus textos, por exemplo. Então isso que é muito bacana. É tudo que você vai absorver daqui para frente, beleza? Mas agora, para você que ficou comigo até aqui, eu quero passar uma dica para você. Eu quero que você clica aqui embaixo, eu deixei o link para você fazer, para você acessar o nosso passaporte para a fluência, porque dentro dele o Joberle vai te mostrar como tudo isso é possível, como você pode aprender inglês em um curto espaço de tempo, seja com música, com filmes, ele vai te explicar toda essa metodologia. O que que você tem que fazer para sair do zero hoje, para você sair do tentar falar inglês até a fluência. Eu tenho certeza que esse nosso guia, que esse nosso passo a passo vai ser muito importante para você. Assim como ele ajudou mais de 40 mil pessoas aqui no Brasil, nesses mais de 20 anos, você pode sair de hoje, do dia 27/6, estar falando inglês até no final do seu ano. Então, toma essa atitude, toma essa decisão ainda hoje, clica aqui para conhecer um pouquinho mais, combinado? Bom, pessoal, depois se vocês ficaram com algumas dúvidas, pode escrever aqui embaixo que eu mesmo vou responder as dúvidas de vocês, não tem nenhum problema. E na semana que vem eu já vou preparar uma próxima aula bacana, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, que eu já estou pensando até no tema, beleza? So, see you next class. Eu vejo você na próxima aula. Bye, bye. Tchau, tchau.